Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me vendo aí, né? Agora mais um vídeo da correção das atividades do PET 2 agora. Semana passada a gente estava na semana 1, né? E essa semana nós vamos corrigir agora as atividades da semana 2 e relembrar alguns conceitos importantes para fazer as atividades, ok? Então vamos lá? Uma coisa importante antes da gente continuar, né? Eu estou percebendo que muitos alunos estão deixando as atividades acumularem, então mantenha uma rotina para não fazer nada atrasado, não ficar acumulando atividades, né? E perder os vídeos também que eu posto. Então sempre acompanhe as atividades, os vídeos que eu coloco, né? E aproveite esse momento do vídeo para você tirar as dúvidas sobre as suas questões, né? Você ficou em dúvida para resolver alguma questão? Então, aproveite esse momento para tirar essas dúvidas, ok? Vamos aprender hoje, né? A atividade dessa semana, ela está trabalhando com leitura e interpretação de texto, né? Essa atividade, ela entende que você vai ler esse texto e também pode ler ele em voz alta aí na sua casa para participar, né, dessa atividade oral, entonação de texto, respeitando os pontos, né, o ponto final, a vírgula, né? E o relato oral que vocês vão ver aí nos textos. Então, agora eu vou começar a ler o texto, já vou começar a corrigir as atividades e aí a gente continua depois na correção delas. Mas primeiro a gente tem que ler todos os textos, né? Então, vamos começar com esse aí. Um mundo lindo. Morreu o último caracol da Polinésia. Havia um caracol da Polinésia, um caracol de árvore e nenhum outro. Era o último. E morreu. Morreu de quê? Ninguém sabe me dizer. O jornal não acha importante revelar a causa-morte de um caracol da Polinésia. Noticia apenas que com ele extinguiu-se a sua espécie. Ninguém nunca mais verá em lugar algum, nem mesmo na Polinésia, um polinesiano caracol. Pois eu ouso dizer que sei o que foi que o matou. Ele morreu de ser o último, morreu de sua extrema solidão. Sua vida não era acelerada. Nada capaz de causar-lhe estresse, mas era dinâmica. Ao longo de um ano, graças a esforços e determinação e impulso fornecido pela própria natureza, o molusco lograva deslocar-se cerca de 70 centímetros. Mas teria sido uma temeridade. Assim mesmo, de que adiantavam esses 70 centímetros suados, batalhados dia a dia, sem ninguém para medi-los? Sem nenhum parente, amigo, companheiro que lhe dissesse: Você bateu sua marca? Sem ninguém para esperá-lo na chegada? O último caracol da Polinésia olhava ao redor e não via ninguém. Ali estava, frequentemente, seu tratador. O caracol vivia no zoológico de Londres, mas o tratador não era ninguém. O tratador era qualquer coisa menos importante que o tronco sobre o qual o caracol se deslocava. O tratador era de outra espécie. E via, sim, de vez em quando, via os pesquisadores que o examinavam, olho agigantado pela lente. Mas os pesquisadores não tinham uma concha rosada cobrindo-lhe as costas. Os pesquisadores também não eram ninguém. Então, o caracol da Polinésia olhava o mundo, e o mundo estava vazio. E como alguém pode viver? Como pode alguém querer viver no mundo esvaziado de seus semelhantes? Seguramente, ele era muito bem tratado no zoológico. Comida não havia de lhe faltar. O que come? Comia um caracol da Polinésia. E dia e de noite estava livre de predadores. Seus antepassados, talvez ele mesmo na infância, tinham tido que lutar pela sobrevivência. E a vida era dura, mas lutavam em companhia. Quando um deles era esmagado,
Quantos caracóis são esmagados mesmo na Polinésia? Outros lamentavam sua morte. Quando um deles se atrasava em sua marcha, é tão fácil a um caracol se atrasar. Outros esperavam por ele. Havia sempre companheiros, e o mundo, povoado de companheiros, era lindo. Mas os outros todos foram acabando aos poucos, vítimas do único predador disposto a transformar suas conchas em objetos turísticos. E o último caracol da Polinésia, cansado de ser o último, cansado de ser tão só, deixou-se pisar pela morte que passava apressada. Certo, talvez, de poder renascer em algum mundo lindo, em que milhares de ovos de caracol preparam-se para eclodir. O texto é de Marina Calosanti, A Casa das Palavras, São Paulo, foi publicado em 2002. Antes da gente começar a atividade número 1, eu só queria relembrar com vocês o que são sinônimos, né? As palavras sinônimas são as palavras que são diferentes, mas que possuem um significado igual ou semelhante, né? Não tem um sinônimo que seja perfeito, né? Que vai combinar perfeitamente. Tudo vai, né, depender do contexto em que a palavra está inserida ali na frase para que esse sentido não se altere, né? Então, aí alguns exemplos de sinônimo. Fiel é o mesmo que leal. Oferecer, né? O verbo oferecer também pode ser substituído por dar e dedicar, né? Oferta, dádiva ou donativo. Tristeza e tem melancolia, né? Você pode colocar infelicidade também, né? Alegre, satisfeito, contente, feliz, né? Alto, elevado. Belo também pode ser substituído por bonito, lindo. E construir, edificar, né? Então, esses aí são alguns exemplos, tá? Então, lembre-se, palavras sinônimas são aquelas palavras que são diferentes, mas que possuem significado parecido ou igual. A número 1 era para ler o texto e a número 2 era para relacionar as colunas associando o termo que estava em destaque com a coluna, né? A coluna A estava o termo em negrito e você tinha que associar com a coluna B, né? E colocar um número que aí se assemelhava. Então, vamos aí à frase número 1 da coluna A. Com ele, extinguiu-se a sua espécie. Aí eu fui procurar na coluna B, né? O que vocês vão fazer? O significado semelhante a extinguiu-se, né? E aí vocês vão olhar aí que é cessar, acabar, que aí tá no número 1 aqui, ó, na linha 1, 2, 3, 4, é cessar, acabar. E aí eu coloquei o significado de extinguir. É acabar com, aniquilar, né? É acabar com aquilo, né? Extinguir-se. Então, cessar e acabar tem o mesmo significado ou significado parecido com extinguir. A segunda frase. O molusco lograva deslocar-se a cerca de 70 centímetros. Lograva é aí a palavra em negrito que a gente tem que procurar a semelhante. Então, aí, ó, é a palavra conseguir que está na primeira linha da coluna B, né? O significado de lograr é alcançar, conseguir. Então, as duas têm um significado semelhante, né? Então, aí a número 2, conseguir. A frase número 3. Mas teria sido uma temeridade. Temeridade é aí a última linha da coluna B, né? Que é a audácia, falta de cuidado. Olha o significado de temeridade lá embaixo, ó. Ousadia excessiva, imprudência, tá? A frase número 4. E de dia e de noite estava livre de predadores. O que significa predador? Número 4 aí está na terceira linha da coluna B, né? Ser que destrói outro violentamente. É o significado de predador, destrói o outro violentamente. Então, esse é o significado de predador.
né? E a frase número 5, em que milhares de ovos de caracol preparam-se para eclodir. A 5 aí, ó, é a segunda linha da coluna B, tem o mesmo significado semelhante de desabrochar, desenvolver-se. Olha o significado de eclodir lá embaixo, ó. Desabrochar, desenvolver-se. Então, a coluna B vai ficar assim. Número 2, 5, 4, 1 e 3, que é a ordem correta. Antes de a gente avançar, né, na correção, eu só queria relembrar com vocês dois conceitos importantes para vocês conseguirem entender, né, o que quer dizer esse termo, né, nos dois textos que a gente vai ler aqui agora. Os seres vertebrados são animais que possuem coluna vertebral, né, por isso esse nome. Nós, seres humanos, nós pertencemos à classe dos vertebrados, né? E aí, nessa imagem, nesse esquema, vocês estão vendo que tem exemplos de animais vertebrados, né? Aí está falando, por exemplo, na história e evolução dos vertebrados, provavelmente os peixes apareceram primeiro, né? Depois os anfíbios, os répteis, né? Na teoria da evolução, tá? Então, seres vertebrados são os que possuem coluna vertebral, né? Então, nós vimos os seres vertebrados, são os que têm coluna vertebral, e os seres invertebrados, que aí tem alguns exemplos de algumas classes, né? São os animais que não possuem coluna vertebral, tá? Eles são chamados de invertebrados. E aí, alguns exemplos, né? Os insetos, aracnídeos, os crustáceos, né? Então, são os seres invertebrados que nós estamos trabalhando nesse texto agora, ok? 3 vem com o texto Corrida dos Invertebrados, né? Lembrando que os invertebrados são os que não possuem, né, a coluna, né? Eles não possuem estrutura óssea, né? Então, caramujo e a lesma aí. Eles vão falar primeiro da lesma. Uma espécie de caramujo sem concha, a lesma, contrai seus músculos por inteiro e faz um movimento ondulatório para se locomover. Mas essa tática não funciona tão bem. Numa disputa de 100 metros rasos, a lesma cruzaria a linha de chegada quase 8 horas depois do caramujo. Velocidade 9,9 metros hora. Tempo nos 100 metros rasos, cerca de 10 horas. Então, uma lesma para se locomover, ela levaria aí 100 metros rasos, ela levaria 10 horas para fazer esse trajeto. Aí eu coloquei a imagem de uma lesma, né? E agora nós vamos falar do caramujo, o texto caramujo. Com uma velocidade mais de 4 vezes maior que a da lesma, o caramujo ganharia fácil essa prova. Para facilitar seu deslocamento, ele tem glândulas na parte inferior do corpo que secretam uma espécie de muco que lubrifica o caminho. E por isso que ele deixa uma trilha gosmenta. Velocidade 45 metros hora. Tempo nos 100 metros rasos, 2 horas e 13 minutos. Olha a diferença por causa dessa lubrificação do caminho, né? A gente, quando vai ver o caminho, né, do caramujo, geralmente sempre tem uma linha, né, que a gente consegue identificar que o caramujo já tinha passado por ali, né? Isso facilita o deslocamento dele demais, né? Então, para finalizar a nossa correção aqui, a pergunta, né? Responda. De acordo com o texto, como é a locomoção dos caramujos? A gente conseguiu ver isso nos dois textos que a gente viu, um falando de lesma e a outra falando do caramujo. A gente viu que a lesma ela faz a contração dos músculos e isso faz com que ela não se locomova tão rapidamente quanto o caramujo. A diferença da locomoção entre as duas é que o caramujo tem aquela glândula na parte inferior do corpo dele que libera o quê? Aquela secreção, né? E é esse muco que faz ele andar mais rapidamente. Então, ali, ó, a resposta qual que é? Para facilitar seu deslocamento, ele tem glândulas na parte inferior do corpo que secretam uma espécie de muco que lubrifica o caminho. E por isso que ele deixa uma trilha gosmenta, né? E aí eu coloquei a velocidade, vocês também podem colocar na resposta, né? 45 metros hora. Aqui a unidade do lado é transformada em quilômetros hora. E aqui o tempo, né, nos 100 metros rasos, ele demoraria 2 horas e 3 minutos para fazer esse trajeto. Então, muito pequena essa atividade, foi rapidinho a nossa correção, a gente relembrou algumas coisas, mas basicamente é isso, gente. Fiquem com Deus, tá? Um beijo e até semana que vem na próxima correção.